E abram suas Bíblias comigo em 2 Crônicas. Olha, preguei em 2 Crônicas algumas vezes em Crônicas, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Os livros históricos começam com 1 e 2 Samuel, depois 1 e 2 Reis, e depois 1 e 2 Crônicas, capítulo 33. E nós vamos ler os 16 primeiros versículos da Bíblia, tá bom? Olha aí para a sua Bíblia, eu faço a leitura na versão século 21, mas me acompanhe na sua, tá bom? Preste atenção, por favor. 2 Crônicas 33. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Pois voltou a construir os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha destruído, e levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e adorou e serviu a todo o exército do céu. Também construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: o meu nome estará em Jerusalém eternamente. Construiu altares a todo o exército do céu, nos 2 pátios do templo do Senhor. Também ofereceu seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Fez muita maldade diante do Senhor, e para o provocar a ira, ele também colocou a imagem esculpida do ídolo que tinha feito no templo de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei. Toda a lei, os estatutos e as normas dados por intermédio de Moisés. Manassés levou Judá e os moradores de Jerusalém a se desviarem tanto, que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído da presença dos israelitas. O Senhor advertiu Manassés e o seu povo, mas eles não deram ouvidos. Então o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra eles, os quais prenderam Manassés com ganchos e correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Quando ele orou, Deus foi favorável e atendeu-lhe a súplica e o levou de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Depois disso, ele construiu um muro do lado de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, até a entrada da porta dos peixes, e o fez passar ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais do exército em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou os deuses estrangeiros e o ídolo do templo do Senhor, como também todos os altares que tinha construído no monte do templo do Senhor e em Jerusalém, e os jogou para fora da cidade. Também reformou o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças sobre ele, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta aí, sente-se por favor. Que Deus nos abençoe e aplique esse texto ao nosso coração. Manassés foi um dos piores reis de Judá. Poucos homens na Bíblia têm uma biografia tão louca quanto a desse homem.
ele assumiu o reinado aos 12 anos. Na verdade, aos 12 anos, ninguém assume reinado. Possivelmente tinha príncipes regentes comandando e teleguiando ele. Sob a influência desses regentes, mas o pai dele foi um dos homens mais piedosos da história dos reis de Judá. E quando ele assumiu o reinado, esse menino parece que tinha uma índole para fazer tudo que fosse de errado. Tudo que era torto, tudo que era confuso, tudo que espiritualmente agradava ao Deus de Israel, ele fez. Tudo que era contrário a Deus era com ele mesmo. Ele tinha uma tendência para fugir e escapar de qualquer mandamento de Deus, de qualquer preceito divino. O coração dele era atraído para o que era errado. Ele tinha uma índole horrível. Ele tinha uma alma difícil, ruim mesmo. Veja o que a Bíblia diz, versículo 2. Ele fez o que era mal ao Senhor, na versão minha, século 21. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele pegou os altos, onde antigamente eram adorados os ídolos, que o pai dele, Ezequias, rei piedoso, tinha destruído. Ele foi lá e tornou a levantá-los. Ele voltou a dar guarida aos cultos de fertilidade, adorando aos Balaíns. Fez postes que eram também ídolos, segundo o versículo 3. E adorou, o versículo 3, reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, também ergueu altares para os Baalins, e fez postes sagrados, inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Além disso, ele foi lá no templo, foi na casa do Senhor, e lá dentro ele fez altares de deuses a deuses pagãos dentro do templo que foi dedicado ao Senhor. Além disso, ele queimou os seus filhos. Olha como era esse cara. Ele era um cara muito religioso, mas não quer dizer absolutamente nada. Ser religioso não diz absolutamente nada. Ele tinha uma religiosidade esotérica, pagã, mística, muito comum nos dias de hoje. E aí você vai encontrar, sobretudo no meio artístico, artista, gente de classe alta, gente que é atraída por um tipo de espiritualidade que eu vou dar um adjetivo macabra para Deus. É exatamente isso que você vai ver aqui em Manassés. Manassés ficaria muito à vontade na nossa sociedade hoje. Parece que tudo quanto era tipo de Deus, deuses tortos, ele queria ir atrás. E o pior, dos deuses falsos que existiam naquela época, era o deus Moloque. Por quê? Porque Moloque exigia que os adoradores aquecessem uma fornalha muito grande com a sua imagem, e quando o fogo estivesse bem quente, eles pegavam as crianças recém-nascidas, pequenininhas, e jogavam lá dentro da fornalha em culto, que acabava com a morte daquelas crianças. Olha o versículo 6, o que diz o versículo 6? Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, praticou feitiçaria, adivinhação e magia, consultou médios e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Você prestou atenção? Seus filhos, não foi seu filho.
no plural, seus filhos. Não está no singular, não. Ele sacrificou seus próprios filhos, mais de um, a deuses pagãos. E nós podemos dizer algo parecido com o seguinte: curiosamente, nós poderíamos dizer que Manassés foi criado na igreja. Se fosse os dias de hoje, ele foi criado na igreja, talvez fosse dedicado ao Senhor na igreja. Um menino que nasceu debaixo da piedade dos seus pais, filho de homem crente, filho de um homem piedoso. Mas ele não parou nisso, não. Ele adivinhava pelos astros, horóscopo. Ele era agoureiro, ele gostava de mexer com feitiçaria. E esse seu envolvimento com feitiçaria é uma tendência de pessoas que acham que podem manipular certos elementos místicos com palavras místicas. E aí eles podem controlar as forças espirituais. O sujeito passa a ter, como dizem hoje, uma energia. Está entendendo? Maus augúrios. E os maus augúrios vêm da profecia pelos áugures, sacerdotes romanos, que adivinhavam a partir do canto e do voo das aves. Aquilo era pressagiado, era um agouro, era uma profecia, era um vaticínio. Mas esse homem fez mais. Ele tratava com feiticeiros. E há uma versão que diz que ele tratava com necromantes. Ele ia atrás de médiuns, porque ele tentava conversar com espíritos de gente morta. Necromância é uma palavra parecida que nós conhecemos mais, necrotério. Tudo isso tem a ver com gente que morreu. Tem a ver com pessoas que acreditam que os mortos podem ser trazidos de volta para conversar e revelar coisas às pessoas. E a Bíblia nos garante que isso não pode acontecer. Existem pessoas que nunca buscam a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Existem pessoas que nunca buscam a Deus, mas elas estão sempre dispostas, como se fosse possível, a procurar os espíritos de pessoas que já morreram. E eu não posso deixar de falar aqui que se existe uma coisa que Deus abomina, odeia, detesta, deixa eu ser enfático, abomina, odeia, detesta, porque várias vezes ele diz isso na palavra, é a necromância e a mediunidade. E a Bíblia está cheia de versículos nos advertindo para nós não nos envolvermos com nada disso. E o que Manassés gostava mesmo era de provocar a Deus. Tudo que ele sabia que Deus não queria que ele fizesse, o atraía. Tudo que ele queria que Deus, sabia que Deus diz, não faça, era isso que ele fazia. E aí a Bíblia diz, no versículo 6, e fez muita maldade diante do Senhor, para o provocar a ira. Esse é o retrato de Manassés. Um homem com uma alma difícil, mexendo com o espírito maligno, sendo atraído para o mal. Era um cara meio doido. Pensa numa pessoa do mal. Pensa numa pessoa maligna. Se você pensou, você está descrevendo como era Manassés. Versículo 9, olha o que diz o versículo 9. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas.
Ele não só era mau, mas ele desencaminhou o povo de Deus. Ele perturbou o povo de Jerusalém. Ele atrapalhou a fé daqueles que temiam a Deus. Os profetas do Senhor foram falar com ele sobre as suas práticas, foram dizer para ele que Deus o condenava. Mas ele não estava nem aí, porque ele gostava mesmo era dessas coisas. E olha o que diz a Bíblia, versículo 11. Então, versículo 10, o Senhor advertiu Manassés e o seu povo, mas eles não deram ouvidos. Então a Bíblia diz que Deus tomou uma segunda decisão. Primeiro mandou profetas para dizer para ele: rapaz, toma tendência, está tudo errado. Não é isso, você está desagradando e desobedecendo a Deus. Nem ouviu. Então a Bíblia diz que Deus tomou uma decisão pior um pouco. Chamou os comandantes do exército do rei da Assíria, e eles vieram contra Manassés, versículo 11. Olha o que diz, versículo 11. Então, por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Prenderam Manassés com um gancho. Era uma abordagem em que os impérios muito cruéis, como o império da Babilônia, eles prendiam a pessoa com ganchos pelo nariz, como se fosse uma espécie de piercing, e ali colocavam também uma corda e puxavam a pessoa com aquele gancho. Os prisioneiros também eram amarrados com correntes, cadeias, e eles iam amarrados um atrás do outro, enfileirados por aquelas correntes. E em algumas situações eles tinham as nádegas expostas, para que os soldados ficassem zombando deles o tempo todo. Então aquele homem que era rei de Judá, acostumado a mandar, acostumado a ver todo mundo obedecendo, cujas pessoas se submetiam à sua palavra, cujas pessoas o temiam, de repente ele se torna um escravo, um nada, um ninguém, um lixo. Vai para a Babilônia acorrentado, e lá na Babilônia ele não sabe o que vai lhe acontecer, mas ele supõe que não vai lhe acontecer coisa boa, porque os reis prisioneiros que iam para a Babilônia, eles não voltavam. Na verdade, eles eram mortos lá. E a Bíblia fala de reis que viram os seus filhos serem executados na sua presença e depois tiveram os seus olhos arrancados, furados, porque os babilônios eram perversos, maus, muito maus com os seus inimigos. Então, quando Manassés é levado cativo, acorrentado, humilhado para a Babilônia, não havia esperança para que ele voltasse, principalmente porque ele nunca temeu a Deus mesmo, e porque ele tinha uma vida torta. Mas veja que coisa surpreendente nós lemos no versículo 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Veja que coisa surpreendente mesmo, o texto bíblico fala, vou voltar a ler, ele angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seu pai. Veja, este homem que nunca prestou atenção a nada acerca do Deus de Israel, agora ele está lá na prisão, humilhado,
está sofrendo, e agora lá na Babilônia, num lugar altamente improvável, numa condição e numa situação de insalubridade, ali ele tem uma experiência com Deus. Ali ele é quebrantado, e ali ele tem uma experiência extraordinária com o Senhor. Naquele lugar ali da Babilônia, ele experimentou angústia. Eu não sei se você já experimentou angústia. A angústia é um sentimento de profundo mal-estar. E muitas vezes nós nem sabemos muito bem defini-la. Muitas vezes a pessoa vai ao médico, ao psiquiatra, ela não está se sentindo bem. E aí o médico pergunta, o que você está sentindo? E a pessoa não sabe dizer claramente. Quase sempre pessoas assim com angústia dizem, eu estou sentindo uma dor difusa. E você não sabe dizer muito bem o que está lhe doendo. Você só sabe que está doendo. Angústia é uma situação, é uma sensação psicológica que se caracteriza pelo sofrimento, pelo peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor, ressentimentos, tudo isso aliado a alguma dor. E é isso que Manassés sente ali naquela prisão na Babilônia. Lá naquela prisão, ele que não ouvia a Deus, ele que não se importava com as coisas de Deus, ele que se rebelava contra Deus, ele que não queria saber nada de Deus, aquele homem começa a sentir um sufocamento, um mal-estar, e a Bíblia diz que ele humilhou-se muito diante do Deus de seus pais, versículo 12. E esse homem que era atraído a tudo quanto era coisa ruim, tudo quanto era coisa que Deus detesta, tudo quanto era coisa má, pela primeira vez nós o vemos fazendo oração ao Deus de Israel. Num lugar improvável, numa situação incerta, nebulosa, esse homem do mal, esse homem maligno faz uma oração ao Deus das possibilidades, ao Deus que pode ser provado, experimentado e conhecido. E o texto nos diz aquilo que nós ficamos estupefatos, ficamos boquiabertos. Olha o que o texto diz agora no versículo 12, que esse homem faz uma oração compungido, com o coração doído, e a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração, e a Bíblia diz que Deus foi favorável e atendeu a sua súplica, e o levou de volta a Jerusalém e ao seu reino, e o versículo 13 diz assim, quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Agora pasme, ele não só retornou a Jerusalém, mas Deus o fez assumir de novo o seu trono. Levou de volta Jerusalém ao seu reino, versículo 13. As autoridades da Babilônia disseram, não, pode voltar, volta para lá, para o seu lugar, e volta a cuidar do seu reino. E isso simplesmente não existia. Nós não temos história de que algum outro rei conseguisse isso. Era uma loucura daquelas autoridades da Babilônia. A resposta para isso chama-se graça de Deus, favor imerecido de Deus, como Deus se manifestou a Manassés, um homem que não merecia absolutamente nada de Deus. Que absurdo é a graça de Deus, que estranha é a graça de Deus,
Que maravilhosa é a graça de Deus. Esse homem que não queria nada com as coisas de Deus, que se rebelava contra Deus, o homem que levou todo o povo de Deus, todo o povo de Israel a abdicar de Deus, a cultuar outros deuses, que fez coisas horríveis, passou os seus filhos no fogo de Moloque, volta para o seu reino. Esse homem que desfez todas as verdades, que fez pouco caso de todas as revelações de Deus no Antigo Testamento, que teve uma vida de rebelião contra Deus, jogou para o alto tudo aquilo que o seu pai lhe ensinou acerca desse Deus, esse Deus que se revela, ele volta, e a Bíblia diz, então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Veja comigo os versículos 14, 15 e 16. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da Porta do Peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros que ele mesmo colocara, e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Em outras palavras, sabe o que aconteceu? Esse homem virou crente. Virou crente. Crente mesmo, convertido, restaurado. E o que isso tem a ver comigo e com você? Eu queria tirar desse texto algumas coisas para o nosso coração. E eu vou tirar algumas lições que eu gostaria que ficassem na sua vida. Se você não orou por esse culto aqui, se você não pediu a Deus que falasse ao seu coração, faça uma oração rápida aí, para que Deus use esse momento agora para falar a sua vida. Em primeiro lugar, o que eu queria destacar? Não importa a situação em que você esteja, Deus é sempre capaz de mudar a sua história. Vou repetir. Não importa a situação em que você esteja, Deus é sempre capaz de mudar a sua história. Muitos de nós fomos longe demais, como o próprio Manassés. Muitos de nós já fizemos besteiras demais. Como dizemos, muitos de nós já pisamos muito na bola. E muitos de nós nos sentimos envergonhados de nos voltarmos para Deus, porque sabemos do nosso histórico, sabemos da nossa ficha, sabemos da vida pregressa que nós tivemos. A gente olha para a nossa própria biografia e sente vergonha. Eu mesmo, houve um período na minha vida, entre os 15 e 18 anos, que às vezes a minha família pede para eu falar o que eu fazia, eu não tenho nenhum prazer em recordar o que eu fazia, nenhum, não gosto de recordar. Eu já vi pessoas com história bem parecida, dizendo para mim, pastor, eu não posso voltar mais, pastor. Olha a minha história, pastor, olha o que eu já fiz, pastor. Quantas pessoas já falaram isso para mim? Falando do evangelho para essas pessoas, pastor, o senhor não conhece o que eu fiz, eu já fiz coisas horríveis, pastor. Uma das histórias mais fantásticas nesse sentido foi de um pastor. Ele foi pastor e depois de algum tempo ele teve um problema moral muito sério. E ele foi disciplinado pela igreja, perdeu o pastorado, se afastou da vida de pastor, do pastorado dele, se afastou da igreja, se afastou dos crentes.
começou a desenvolver uma espécie de espiritualidade pessoal, não queria ir à igreja, não queria voltar para a igreja, se afastou dos cultos, da comunhão com os crentes, nunca mais participou e celebrou a ceia do Senhor. Era um homem inteligentíssimo, se afastou dos cultos, mas se tornou um bom profissional no ramo que abraçou e começou a ganhar a vida assim. 22 anos depois, ele se tornou membro daquela igreja que ele havia se afastado, não que ele frequentasse a sede daquela igreja, mas frequentou e começou a frequentar, 22 anos depois, uma das suas congregações, bem longe dali. Ele que tinha sido pastor daquela igreja. E ele retornou à comunhão com aqueles irmãos de lá. E ali, naquela congregação, eventualmente participava da ceia do Senhor e até foi chamado para dar aula na escola dominical. Mas depois de 20 e tantos anos, veio o aniversário daquela igreja. E então o atual pastor da igreja o convidou para ele ir pregar na sede daquela igreja. E disse: eu quero que você venha e pregue no aniversário da igreja. E quando ele recebeu o convite pessoal do pastor atual daquela igreja, ele falou assim: você está ficando doido? Não vou de jeito nenhum. Eu nunca mais preguei na minha vida. Eu tenho vergonha, eu não tenho mais coragem de olhar para aquela igreja. Você me entende, né, pastor? E aquele pastor titular atualmente daquela igreja disse: eu não entendo, não. E por que você não me entende? Porque o que você está falando é totalmente contrário àquilo que o Evangelho diz. O Evangelho diz que não importa onde estejamos, não importa o que fizemos, Deus é capaz de restaurar a nossa história. Então eu queria que você levantasse agora e pregasse, voltasse lá e pregasse, mostrando que Deus restaurou a sua vida. Afinal de contas, Deus já restaurou seu casamento, Deus restaurou a sua comunhão com a igreja, está tudo certo, Deus já perdoou. E você não pode continuar carregando o estigma, esse estigma para o resto da sua vida. Então você vai lá pregar no aniversário, sim. E sabe o que ele disse? Ele disse: eu vou orar. E depois de algumas semanas, o pastor titular ligou para ele e ele disse: e aí? E ele disse: pastor, eu vou orar, vou pregar. E sabe o que aconteceu? Quando o pastor titular hoje daquela igreja anunciou à igreja que ele seria o pregador no aniversário, a igreja saudou aquela notícia com uma salva de palmas. E o pastor disse: em nenhum momento do meu ministério, ao anunciar quem ia pregar num culto, a congregação tinha batido palmas, mas estavam tão alegres que bateram palmas. E aquele pastor veio, pregou uma palavra simples, bíblica e amorosa, como ele era, simples e amoroso. E Deus estava restaurando a história dele naquela igreja. Às vezes a gente não entende a graça de Deus. E eu vou dizer uma coisa: a gente nunca vai entender. Nós temos um grupo de homens que se reúne toda quarta-feira de manhã na Taberna Alpina. E nós temos um convidado que vai lá. E quando falamos da graça, ele diz: eu não entendo, eu não entendo. Uma vez estávamos falando de Davi, dos pecados de Davi. E ele disse: Deus perdoou Davi, mas ele matou um homem. Deus perdoou. Não entendo, não entendo. Nós estamos orando para que ele entenda a graça de Deus.
porque a graça de Deus é capaz de transformar a nossa história, não interessando o ponto da história que você esteja. Eu gosto de ler esse texto aqui, porque isso aqui aconteceu com um dos piores homens de toda a Bíblia. Nós não temos na Bíblia um homem pior do que Manassés. Que homem complicado! E Deus o alcança lá na Babilônia. Segundo lugar, esse texto é bênção. Deus o alcança onde quer que você esteja, saiba disso. Isso aqui é extraordinário porque os judeus tinham uma visão templista, deixa eu explicar isso. A visão deles era de que o centro do mundo era Jerusalém. Há também hoje, deixa eu dizer, um grupo de evangélicos. Esse grupo acha que o centro do mundo é Jerusalém e Israel. Tudo vai acontecer lá e é lá que Deus está. Eu vejo isso em algumas viagens de grupos para Israel. Eles têm uma mística com Israel. E um amigo estava dizendo que estava com um grupo lá em Jerusalém, foram até o Muro de Lamentações para orar. E quando você vai lá ao Muro das Lamentações, quando você entra lá, você bota o quipá, aquele chapeuzinho que o judeu põe. E quando uma irmã viu aquela movimentação toda, estava uma movimentação muito grande, homens de um lado, mulheres de outro, todos orando de uma maneira confusa naquele dia, e aquela mulher tomou um susto, ela tinha uma visão romântica do Muro das Lamentações, e ela falou para o pastor: Deus ouve mesmo as orações neste lugar? E o pastor respondeu para ela: minha filha, Deus ouve a oração que você faz no banheiro. Deus ouve a oração que você faz na sua casa. Deus ouviu a oração de Jonas no ventre do peixe, debaixo d'água. Deus ouve a sua oração no monte. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, onde estiverem, Jesus falou que estaria ali. Deus ouve nossas orações. Deus ouve a oração sincera do crente em qualquer lugar. O que é revolucionário aqui, meus queridos, é que aquele povo tinha uma visão geográfica, templista. O templo era o lugar onde Deus estava para eles. Mais tarde, na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, ele foi considerado herege, sabe? Porque ele foi desenvolvendo o seu discurso diante do Sinédrio. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 7. E ele disse para os homens do Sinédrio: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O que Paulo disse para os homens de Atenas também. E o que o texto está mostrando é que este homem esteve perto de Jerusalém, pertinho do templo. Aliás, ele só bagunçou aquele templo, ele só desrespeitou aquele templo, só mundanizou aquele templo, perto dos religiosos judeus. Mas ele só vai orar, e vai orar pela primeira vez em terras estranhas. Agora ele está na cadeia, agora ele está num lugar insalubre, ele está numa condição de miséria, mas não importa onde você esteja, não importa como você esteja, há uma maravilhosa graça de Deus pronta para alcançar a sua vida, estando você onde estiver. Terceira coisa que eu gostaria de ressaltar: também não importa o que você tenha feito. A palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Alguns anos atrás, eu peguei esse texto,
essa afirmação: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E eu queria entender a palavra todo no grego. Queria entender. Sabe o que eu aprendi estudando com afinco esse texto? Que a palavra todo no grego significa justamente em português todo mesmo. É exatamente isso. Sabe, o sangue não nos purifica apenas de alguns pecados, o sangue não nos purifica de muitos pecados, ele nos purifica de toda injustiça, não fica nenhuma, toda. Seja o que você tenha feito, você está arrependido disso? Você quer mudar? Você quer mudança na sua vida? E essa é a notícia mais maravilhosa do Novo Testamento. Jesus nos purifica, e o verbo nos purifica inclusive hoje. É esse o tempo do verbo nessa frase. Quando você arrependido confessa a Jesus o seu passado, o que você fez, que você foi, as coisas ruins da sua vida, Ele continua nos purificando de tudo que você fez. E essa é a maravilhosa obra de Cristo. Um amigo meu foi a Olinda, lá em Pernambuco. Se você já foi a Olinda, Olinda é uma das cidades mais antigas do Brasil, é uma cidade próxima, bem próxima ao Recife. E quando você vai lá naquela zona de turismo, ela é marcada por muitos artistas. E você chega perto de das principais igrejas ali, e você tem uma vista linda do Recife. Aliás, o nome Olinda significa alguma coisa, ó linda situação para se estabelecer aqui uma cidade. Aí ficou Olinda, ó linda, tá? Pouco de cultura aqui também, né, irmãos? E você vai lá, há muitos artesãos. E esse meu amigo começou a perceber que eles pegam casca de cajamanga. E eu era garoto, ia para a escola e via muitos pés de cajamanga. E muitas vezes eu me atrasava um pouco porque tentava subir para pegar cajamanga. E as cascas grossas, eles pegavam e começavam a fazer obras de artes através daquelas cascas. Com uma casca de um tamanho relativamente pequeno, eles faziam uma vila, eles faziam uma cidade, um barquinho. Isso é para ver se vocês estão prestando atenção, tá? Só para acordar, tá? Faziam um mar, casinhas, e cada uma ficava mais bonitinha que a outra. E aquele amigo disse que começou a observar aquilo e se aproximou de um dos artífices e perguntou àquela mulher: como é que a senhora faz isso? E ela respondeu: olha, a casca me diz o que ela tem. Como é que é isso? A casca me diz o que ela tem. Eu olho para ela e eu não a vejo como uma casca, mas eu vejo aqui um barquinho, eu vejo aqui umas casas, eu vejo aqui uma igreja, eu vejo aqui uma árvore. É mesmo, mas eu olho para isso e não enxergo nada, né? Mas ele não era artista. E eu quero dizer para você exatamente assim que Deus vê você. Deus olha para a gente como uma casca bruta, grossos, toscos. Um dia Jesus olhou para um homem que era chamado Simão, areia. Olhou para Simão, areia. E olhou para Simão e disse: Simão, você não tem nada. Se eu espremer, você é uma areia. Não vai ficar nada, não vai ter conteúdo, não vai escapar tudo. Você é areia. Se eu apertar, não fica nada na mão.
E cá para nós, muitas pessoas são assim. Pedro, você não tem consistência, Simão. Mas você, de hoje em diante, não vai se chamar mais Simão, você vai ser Pedro. Você será Pedro, você será pedra. Eu vou lhe dar solidez, eu vou lhe dar resistência. E aí Deus pega uma areia, um sujeito molenga, que vai fugindo da nossa mão, fugindo dos nossos relacionamentos, e faz daquele homem sólido, pedra. Deus é capaz de olhar para você, que é uma verdadeira casca de cajamanga, desculpa que diga, tosca, feiosa, grossa, e pode dizer para você: eu tenho um projeto para a sua vida, eu quero fazer algo de você que você nunca pode imaginar, eu quero extrair o belo da sua vida, eu quero extrair o belo que eu já coloquei aí, você não consegue enxergar, eu vou extrair essa obra de arte de você. E é isso que o apóstolo Paulo fala quando escreve aos crentes em Éfeso, os crentes aos Efésios, em Efésios 2, versículo 10, somos feituras, porque somos feituras sua, de Jesus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E sabe essa palavra aí, feitura, que você está lendo aí? Somos feitura dele, é a palavra grega poema, que logicamente deu no português poema. Somos poema dele, poemas dele. Pastor, se eu sou um poema, meus versos não rimam. Já estou ouvindo você dizer isso. Deus ainda não acabou a poesia que quer fazer da sua vida. E irmãos, um texto está então dizendo que Deus nos faz poemas dele. Somos poemas de Deus. Manassés era um fracasso. Manassés era o pior dos piores. Manassés era um monstro. Manassés era um louco. Era espiritualmente um homem deformado. Tinha prazer em coisas tortas. Tinha atração pelo macabro. Colocou seus filhos no fogo. Era um homem torto, triste, errado. Ele não tinha oportunidade, chance nenhuma. Não tinha mérito algum para ter uma vida boa, uma vida decente. Louco, sem senso, um homem que afrontava Deus, mas um dia lá na prisão, angustiado, com dor, talvez com remorso, talvez sentimento de culpa, lá na prisão, na Babilônia, angustiado, de fato, ele orou ao Senhor. Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu a história que ele contou para Deus. E Deus se compadeceu dele, Deus lhe restaurou, e Deus lhe deu dignidade. Talvez a sua vida, preste atenção que eu vou lhe dizer, estou acabando, talvez a sua vida não seja 1/10 torta como foi a vida de Manassés. Talvez eu esteja falando para pessoas respeitáveis aqui. Com certeza estou falando. Bom pai, boa mãe, bom cidadão, cumpridor dos seus deveres. Talvez a sua vida não seja tão torta quanto a de Manassés. É bem provável mesmo. Mas você também precisa da graça de Deus. Ou você se veja como uma pessoa torta, ou você tenha uma história muito pesada, e talvez você também, como Manassés, tenha vergonha de voltar. E talvez você, se tivesse uma chance, diria para mim: pastor, você me entende, né? Você entende porque
eu não assumo um compromisso com Jesus, o senhor me entende? E eu vou dizer para você, não, eu não entendo não, não entendo não. Mesmo que nós não entendamos plenamente a graça de Deus, nós sabemos que ela é capaz de fazer muito mais do que pensamos que ela faça. Porque a graça de Deus é transformadora. E aí eu posso dizer para você, nunca é tarde demais para nós nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. Não sei como foi a sua vida pregressa, não sei o que tem na sua vida, mas se você, como Manassés, clamar ao Senhor de todo o seu coração, Ele ouvirá também a sua oração. Ele pega o pobre, pega o perdido e põe a sua poderosa e amorosa mão, através de Jesus, e pronto. A pessoa muda pelo poder do Evangelho. A graça de Deus é um absurdo. A graça de Deus é muito estranha, mas a graça de Deus é maravilhosa. E eu termino essa mensagem dizendo para você, nunca é tarde demais, quando conhecemos o Deus revelado na Bíblia. E eu tenho uma autoridade para dizer para você, em nome de Manassés e em nome da história, que Deus quer pegar a sua vida e transformá-la também. Que não existe nada, ninguém que possa impedir que você, vindo a Jesus, Ele não perdoe os seus pecados, limpe toda a injustiça que você cometeu e faça você um vaso novo, algo novo, transformador, para que todos vejam que, apesar do seu passado, apesar de quem você fez, Deus está fazendo uma coisa nova e maravilhosa na sua vida. Queria muito que nessa noite Deus aplicasse a história de Manassés ao seu coração. Baixe a sua cabeça aí, baixe. Às vezes eu fico com medo quando eu prego textos assim, porque às vezes faço um convite às pessoas e elas ficam assim, se eu, ouvindo a voz de Deus, atender ao convite de eu vir para Deus, as pessoas vão pensar que a minha vida pregressa foi uma vida devassosa. As pessoas vão pensar que eu fui um pecador desgraçado como Manassés. Ninguém vai pensar nada. Nós vamos pensar que você e eu precisamos da graça de Deus. Nós vamos pensar que se Deus está tocando ao seu coração, Ele está dizendo, olha, aquilo que eu fiz com Manassés, eu posso fazer na sua vida também. Manassés estava sentindo dor no coração e orou ao Senhor e confessou, pediu perdão, se arrependeu do seu pecado e pediu ao Deus de seu pai que tivesse compaixão dele, e Deus ouviu a oração de Manassés, como Deus quer ouvir a sua oração nessa noite, como Deus quer atender a oração da sua vida. Não quer dizer que a sua vida seja escabrosa, não quer dizer que você seja um mau pai, um mau cidadão, mas quer dizer que você está longe de Deus, e você está ouvindo o Espírito de Deus dizer, vem, volta, nunca é tarde para se arrepender,
Nunca é tarde para que eu mude e transforme a sua vida. Nunca é tarde para um encontro com Jesus. Você está ouvindo a voz de Deus? Deus está falando ao seu coração. Você está sendo atraído pela ação do Espírito Santo na sua vida. Você sente que precisa tomar essa decisão. É com você mesmo, com mais ninguém que eu estou falando. Estou falando em nome de Deus. Nunca é tarde. Arrependa-se. E ao arrepender não significa que você está numa estrada depravada. Mas você não está na estrada de Deus. Você não está no caminho do céu. Você não está no caminho do Senhor. E hoje Deus está dizendo: olha, volte-se para mim, arrependa-se, venha para o meu caminho. E se você está entendendo isso, eu quero, no final desse culto, orar com você, por você, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, a mão bendita do Senhor na sua vida, transformando o seu coração. Há alguém aqui que hoje considera tudo aquilo que nós falamos e está aplicando isso ao seu coração pela ação do Espírito Santo, e está ouvindo a voz de Deus dizendo: vem para mim, entregue sua vida a mim. Há alguém aqui? Se há alguém aqui, faça um sinal para mim, onde você estiver, e eu vou entender esse sinal, você dizendo: eu preciso do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar, Deus abençoe, pode baixar. Mas alguém que entendeu isso, entendeu. A graça de Deus é um absurdo. Graça de Deus é estranha, mas a graça de Deus é maravilhosa, é para você também. Deus pega qualquer um que nós não pegaríamos, na mão dele nos tornamos bênção para a glória dele. Vamos nos levantar, vamos. O hino que nós vamos cantar é um dos hinos mais tocantes que eu gosto de ouvir. É um hino que fala do testemunho de muitas pessoas que estão aqui. Preste atenção nesse hino. Olha o que ele diz. E ele complementa tudo aquilo que nós estamos falando nessa noite. Estendeu
Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Só vocês, sem música, sem instrumento, a capela, Célia e Gabriela. Vem aqui à frente, quero dar um abraço em vocês. Se tiver mais alguém que queira vir aqui à frente, pode vir, quero dar um abraço também. Até nessa querida aqui. Vamos cantar a capela aí, queremos ouvir. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Vamos orar, irmãos, vamos. Pai, nós te damos muitas graças por essa maravilhosa graça. Tu aceitas pecadores, tu lavas o coração e purificas de todo pecado aquele que vem com fé a ti pelo sangue de Jesus. E nós te damos graças por essa obra maravilhosa em nossos corações. Um dia estávamos perdidos, sem Deus, sem Jesus, até que tu usaste uma pessoa, algumas circunstâncias para nos atrair a ti. E através disso conhecemos a verdade da tua palavra, e a luz de Jesus iluminou nossas vidas. E fomos atraídos a ti pelos méritos do teu Salvador. E obrigado porque ele faz uma obra completa em nossas vidas. Nós que somos verdadeiras areias, nos colocamos nas tuas mãos. Trabalhe em nós, Senhor, para que sejamos sólidos, pedras vivas, testemunhas vivas do teu amor, pela obra de Jesus Cristo em nosso coração, para a glória do teu nome. Que seja assim. Abençoe essa família querida que está aqui. Oramos no nome do teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.